Senhor para todos, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje é a abertura do primeiro selo do Apocalipse. Pois é, a escatologia é uma matéria da teologia um tanto que complexa, né? Pois dentro da escatologia existem vários assuntos que há divergências teológicas. Dentre eles, a abertura dos 7 selos do Apocalipse. E dentre a abertura dos 7 selos, o primeiro selo do Apocalipse é um dos tais, que há uma certa complexidade e há um certo desentendimento teológico, podemos assim dizer, ou até um entendimento diferenciado por parte de alguns teólogos a respeito da interpretação da abertura deste primeiro selo. Mas nós vamos analisar a abertura do primeiro selo do Apocalipse hoje. Nós sabemos que, para falarmos da abertura dos 7 selos, tudo começa no capítulo 5 do Apocalipse, quando a Bíblia mostra a visão que João teve, né, dos anciãos ali no céu, e ele ouviu uma voz de um dos anciãos que disse para ele: ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele viu um livro selado, né, em forma de pergaminho, como se utilizava naquela época. Então Jesus dá uma visão para ele de forma que ele compreenda aquilo que ele quer lhe mostrar. E quando o ancião diz que ninguém é digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, João entendeu, ao meu ver, que aquele livro selado se tratava do futuro da humanidade. E por ninguém ser digno de abrir aquele livro, desatar os selos, João começou a chorar. Mas enquanto ele chorava, um ancião disse: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, quando João olha, ele vê o Cordeiro de Deus como havendo sido morto, e ele começa a desatar esses selos. É claro que o Cordeiro de Deus é Jesus, o leão da tribo de Judá é Jesus, né? Quando o ancião fala: eis aqui o leão da tribo de Judá, quando João olha, ele vê o Cordeiro. Então, para Jesus vencer e hoje ser o leão, ele teve que vir como um cordeiro, morrer por nós, em morte de cruz. E a Bíblia diz que ele se humilhou e Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, onde todo joelho um dia vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ver o que realmente se trata a abertura do primeiro selo do Apocalipse, do que realmente ele está falando. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, algumas coisas interessantes a gente vai analisar aqui nesse texto. Primeiro, o livro do Apocalipse revela eventos futuros, né, e o desenrolar do juízo de Deus sobre a terra. Os selos, os 7 selos do Apocalipse, revelam as fases do juízo progressivo de Deus. O primeiro selo marca o início de um período de engano e conquista. Quem é que abre o selo? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Apocalipse 5 mostra que só o Cordeiro é digno de abrir os selos. Isso mostra que tudo o que acontece está debaixo da autoridade de Cristo. Isaías 46, versículo 10, por exemplo, está escrito o seguinte: eu anuncio o fim desde o princípio. Então nada foge do controle de Jesus. Ele está no controle de tudo, desde o princípio ele já está anunciando o fim, ele já sabe de tudo que vai acontecer. É por isso que ele
mostra para João aquilo que vai acontecer ainda em uma época bem futura. Para João estava muito longe, para nós está bem mais perto disso tudo acontecer, e os sinais estão nos mostrando aí a cada dia. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. É muito importante que você dê o like. Clica no sininho para receber as notificações, colocar em todas, aí você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos, vai estar por dentro de tudo, ok? Então, a visão do cavalo branco é o que é revelado na abertura do primeiro selo. Então, em primeiro lugar, o cavalo branco. A cor branca simboliza o quê? Todos nós sabemos, a pureza, a vitória. Mas aqui, essa cor branca, que fala de pureza e de vitória, e até mesmo de paz, é usada de forma enganosa. É para enganar. A contrafacção, a falsificação da verdade, é isso que representa essa cor branca, o cavalo branco, aqui em Apocalipse capítulo 6. Por quê? A divergência que há na abertura do primeiro selo do Apocalipse é que alguns teólogos acreditam que esse cavaleiro seja Jesus montado num cavalo branco, mas não é. Nós entendemos claramente que não tem nada a ver com Cristo esse cavaleiro aqui. Jesus é o cavaleiro do capítulo 19 do Apocalipse, ali sim. Mas aqui no capítulo 6, versículos 1 e 2, mais especificamente o 2, quando mostra o cavalo branco e o seu cavaleiro, isso aqui não está falando de Jesus. Nós vamos continuar analisando, mas antes de continuarmos analisando o segundo tópico aqui, eu quero convidar você que quer aprender mais sobre a escatologia bíblica, quer se aprofundar mais no conhecimento da escatologia, que quer aprender sobre o estado intermediário, arrebatamento, até a consumação dos séculos, todo o processo escatológico e o melhor, em ordem cronológica, para que você entenda todo esse processo, para que você não se perca nessa matéria tão complexa, mas que nós ensinamos, né, dentro desse curso que eu vou agora apresentar para você de forma bem descomplicada. Por isso o curso é intitulado Escatologia Descomplicada. De uma maneira didática, eu trago para você toda essa temática da escatologia, onde eu falo sobre esses assuntos que ora acabei de mencionar, e ainda você que adquirir agora vai participar do preço promocional. Você vai adquirir os 8 módulos que estão dentro do curso, você vai adquirir todos os bônus que nós temos lá dentro do curso, que nós poderíamos cobrar muito mais por esse curso, mas você vai poder adquirir tudo isso por um preço promocional por apenas R$ 49,90. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada de adquirir esse curso. Ele é vitalício, ou seja, vai estar disponível para você por toda a vida. Você vai assistir às aulas, é tudo em videoaula, e depois que você assistir, você ainda tem direito ao seu certificado, ok? Então não perca, curso Escatologia Descomplicada por apenas R$ 49,90. Aprenda mais sobre a escatologia, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá. Em segundo lugar, cavaleiro com um arco sem flechas. É isso que nós encontramos aqui no capítulo 6 do Apocalipse. Um arco sem flechas sugere conquista sem guerra direta. Ou seja, esse cavaleiro, ele não teve uma guerra direta para vencer, porque o arco está sem flecha. Conquista através da diplomacia. É isso que representa engano e falsa paz. Então, esse cavaleiro aqui, na verdade, representa o espírito do anticristo, ou o anticristo em si, né? Um líder mundial que surge com propostas de paz. É o anticristo, esse cavaleiro do cavalo branco. Ele vem ali com um arco, sem flechas, que ele não vai brigar literalmente de início com ninguém. Ele vem de forma diplomática, ele vem conquistar as nações, os líderes. Isso já foi falado até pelo Papa. Só um líder mundial para resolver o problema da humanidade.
Há um tempo atrás ele se reuniu com várias lideranças religiosas. O ecumenismo tem tudo a ver com isso, né? O ecumenismo, que é esse projeto de unir todas as crenças, todas as religiões em uma só. Tudo isso para trazer uma paz, né? Que na verdade é falsa. Não existe essa paz, é só essa paz que eles falam só pende para um lado, só para o lado deles, né? Quando nós cristãos falamos alguma coisa, ainda que não seja ofensiva à religião de muitos, nós somos atacados, processados. Mas quando eles atacam a nossa crença, até o nosso Cristo, nada acontece com eles. Você já tem percebido isso aqui no Brasil? Então esse ecumenismo, essa união das religiões, tem tudo a ver com o espírito do anticristo que já está atuando entre nós. E aqui esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. É um líder mundial, ele vai liderar o mundo. Ele vai trazer boas propostas de paz. Ele vai acabar certamente com praticamente toda a fome do mundo. Diferente do nosso governo aqui do Brasil, né, que disse que acabou, mas na verdade nunca acabou. Nós encontramos uma referência a respeito do anticristo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11, que fala-nos do surgimento do iníquo. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então ele vem trazendo sinais, ele vem com prodígios, ele vem fazendo coisas fantásticas. Israel vai o receber, acredita-se até que ele vá ajudar na reconstrução do templo lá em Jerusalém. Há informações de que já está começando essa reconstrução, porque tudo envolve uma guerra por território, não é fácil, né? Chegar assim, reconstruir o templo. Então, quando nós olhamos para Israel, Israel é o relógio escatológico de Deus. Jesus disse: olhai para a figueira. A figueira é Israel. Nós olhamos para Israel e nós vemos o quão próximo está a vinda de Cristo e de todos esses acontecimentos se desenrolarem, né? Esses acontecimentos escatológicos. Então, em terceiro lugar, ele recebeu uma coroa. Está escrito. Coroa dada significa que o poder lhe foi concedido por permissão divina. Deus permitiu. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele remove reis e estabelece reis. Não quer dizer que porque alguém esteja governando ou reinando, que essa pessoa é de Deus, foi Deus que colocou lá pela sua vontade soberana. Não, muitas das vezes é a vontade permissiva. Mas tudo está no controle dele. Quando a Bíblia diz que ele estabelece e remove, é porque muitas das vezes ele permite que alguém, mesmo que não sirva a ele, governe. Porque, como o nosso país mesmo, que se diz democrático, existem os votos. O povo vota e o povo tem aquele governo que merece. Israel não escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. Quem foi o melhor rei de Israel? Claro que Davi. Saul foi um péssimo rei, que se afastou de Deus. Então ele sai, ele recebe uma coroa, né? Foi concedida, foi permissão de Deus. Em quarto lugar, ele saiu vencendo e para vencer, diz o texto. Ou seja, fala de avanço rápido, aparentemente imparável. Parece que ninguém vai parar ele. É o cara, ele vai chegar para resolver todos os problemas da humanidade. Estabelecimento de um governo, um sistema global que subjuga as nações. Então você vê toda essa parafernália que está acontecendo no mundo hoje, de guerra comercial, do presidente americano com o presidente da China, né? O Trump hoje é dia 8/4/2025, acaba de anunciar mais uma medida, né? Mais um aumento nas taxas a respeito da China, né? Ele acaba de taxar a China ainda por uma porcentagem mais elevada do que a que ele já tinha anteriormente anunciado. Então está acontecendo uma briga comercial no mundo
Está acontecendo guerras também militares ainda, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Tensões por todo o mundo. Países se preparando, né, com armas. Os Estados Unidos agora recentemente comprou um caça aéreo mais sofisticado, né, dos últimos tempos. Então todos estão se preparando para uma guerra iminente, né? Mas antes da guerra virá a paz. E quando vier a paz, aí enquanto que a maioria vai achar que está tudo bem, aí é onde está de verdade o perigo, né? Então ele vai avançar rápido, ele vai estabelecer um governo, um sistema global sobre as nações. Em terceiro lugar vem a questão do significado profético. Em primeiro lugar, é um tempo de engano global. Dentro do terceiro ponto, o primeiro tópico é esse, um tempo de engano global. Um líder ou sistema que promove falsa paz, preparando o cenário para juízos mais severos que virão. Então ele traz uma falsa paz, mas os juízos estão para vir sobre a terra. Porque no início dessa falsa paz, quando o cavaleiro do cavalo branco surge, aí já é o início da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Alguém já perguntou aqui em um dos meus vídeos, mas onde está na Bíblia que vai durar 7 anos a grande tribulação? Mostre um texto fazendo a mesma pergunta que o pastor César Cavalcante, né, em um dos seus programas de debate, ele fez a um pastor que crê também nos 7 anos da grande tribulação. E nós temos textos bíblicos, sim, temos base bíblica, sim, para isso. Tudo isso eu mostro lá dentro do meu curso, né, o Escatologia Descomplicada. Eu mostro lá na Bíblia claramente que a grande tribulação ela será durante 7 anos, um período de 7 anos. 2 períodos, é dividido em 2 períodos. O primeiro de 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio. O primeiro período é essa falsa paz, que se inicia com a abertura do primeiro selo. Então, o segundo tópico aqui do terceiro ponto, um prenúncio do anticristo. Muitos estudiosos veem o cavalo branco como uma figura do anticristo, ou do espírito dele, que precede o tempo da grande tribulação, né? Mateus 24, 4 e 5 diz: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Então ele, na verdade, não precede em si a grande tribulação, mas ele precede a guerra que virá, né? As guerras que virão na grande tribulação, e a guerra, porque certamente no final da grande tribulação será a terceira grande guerra mundial. Então o anticristo ele vem, na verdade, parecendo ser o Cristo. Você vê que Israel até hoje está esperando o Cristo, e uma das razões por Israel, na grande maioria, não ter recebido Jesus como o Messias, é justamente porque Jesus não resolveu os problemas políticos de Israel. O Messias que eles esperam vai trazer paz para Israel, que sempre viveu em guerra, em pelejas, em perseguições. Israel até que enfim vai poder sossegar, entre aspas, e ninguém mais vai querer tomar a sua terra. Então o anticristo vai sentar lá no templo que será reconstruído por ele, ou com a ajuda dele, né? Então ele vai sentar lá como sendo o Messias prometido de Israel. Em quarto lugar, vigilância espiritual. A igreja deve estar atenta ao surgimento de falsos cristos e doutrinas enganosas. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse surgimento aí dessas pessoas se dizendo ser de Deus, se dizendo ser ungidos, né? Porque as profecias tanto indicam falsos cristos. Esses falsos cristos não é só alguém se dizendo eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, que significa ungido. É alguém dizendo que é um ungido de Deus sem ser. Isso está acontecendo muito hoje em dia. Falsos mestres, falsos ungidos que não são de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, está escrito: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então nós não podemos crer em tudo.
no segundo tópico, no quarto ponto, descansar na soberania de Cristo. Mesmo em meio aos juízos e enganos do fim dos tempos, Cristo está no controle, como falei inicialmente. Em terceiro lugar, compromisso com a verdade. A única forma de não ser enganado é conhecer profundamente a palavra de Deus. Salmo 19, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nada adianta lâmpada sem a luz. Uma lâmpada queimada ou sem energia não acende. Então a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, para concluir esse vídeo, o primeiro selo revela que o fim dos tempos começará com aparente paz e conquista, mas debaixo de engano. Será tudo engano. A igreja deve estar preparada, firme na palavra e olhando para Cristo, o verdadeiro vencedor. Apocalipse 19:11 é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. É Jesus que voltará para julgar e para reinar e para acabar com a terceira guerra mundial, para livrar Israel, e ele finda o período tribulacional, da grande tribulação. Os 7 anos da grande tribulação acaba com a chegada de Jesus no capítulo 19 de Apocalipse, num cavalo branco, quando ele vai pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras e cumprir-se-á o que está em Atos. Lá no capítulo 1, quando Jesus estava subindo aos céus, e o anjo disse para os discípulos, para aquelas 500 pessoas que ali estavam: por que estáis tão tristes assim? Esse mesmo Jesus, da forma que está subindo, da mesma forma, ele um dia voltará. Cumprir-se-á em Apocalipse capítulo 19, quando ele volta montado no cavalo branco, o que está também em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, se me foge a memória, quando diz que todo olho verá. Então todo olho vai ver Jesus voltando montado no cavalo branco. Então o verdadeiro cavaleiro que realmente vai trazer a paz é Jesus no capítulo 19, porque ele acaba com a grande tribulação e ele implanta na terra o reino milenial. Tudo isso está dentro do nosso curso Escatologia Descomplicada, onde eu falo do milênio de forma detalhada. No mínimo 5 aulas detalhadas tem lá, porque a gente vai depois vendo as dúvidas dos alunos e trazendo mais coisas se for preciso, ok? Então aproveite e adquira o nosso curso. Eu convido você para adquirir mais uma vez apenas R$ 49,90, que ainda pode ser dividido no cartão de crédito. Espero que você tenha aprendido através desse vídeo, tenha sido abençoado. Então compartilhe com mais pessoas. Quero pedir mais uma vez para você se inscrever aqui embaixo se ainda não é inscrito. Clica no sininho para receber as notificações e dá um like para que o YouTube repasse esse conteúdo para mais pessoas, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome do Senhor Jesus.